graças te damos, ó Deus. Feche seus olhos, meu irmão, minha irmã, vamos falar com Deus. Senhor, sabemos que estás aqui, porque a promessa é verdadeira, a promessa que afirma, Senhor, que onde 2 ou 3 se encontram reunidos por causa do seu nome, o Senhor está presente. Senhor, é momento de graça, é momento de fé, de salvação, é momento, ó Deus, onde a sua glória toma conta deste lugar e do nosso coração. Vem visitar o seu povo nessa manhã, meu Deus. Vem visitar cada coração, cada vida presente aqui, os que também nos acompanham em casa, em todo lugar, ó Deus, que a sua palavra encontre lugar e que sua palavra venha habitar no meio de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome de novo a palavra de Deus comigo, ainda de pé por um momento, meu irmão, minha irmã. Vamos reverenciar um pouco mais a palavra de Deus hoje. Acompanhe comigo a leitura de Oséias, profeta Oséias, capítulo 14, apenas o versículo 9. Oséias, capítulo 14, versículo 9. Bendito seja o nome do Senhor, amém? Doutrina que salva é o tema da nossa meditação de hoje, da nossa mensagem de hoje. E o verso 9 nos diz assim, de Oséias 14: Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Pode se assentar. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém, igreja? Eu não pude deixar de notar também aqui o retorno da irmã Ruth, tocando aqui com a gente. Graças a Deus, que bênção, né, velho? O Sérgio com a gente de novo. Deus agindo na vida da Ruth. Deus te abençoe, Ruth. Muitas bênçãos chegando, né, irmãos? Muita coisa boa acontecendo. Isso é sinal de que Deus está no meio do seu povo. Amém? Eu também estou com o coração alegre. Logo mais teremos aí o batismo. E a gente está a todo tempo reforçando a realização do batismo e a Santa Ceia do Senhor semana que vem. Muitas emoções nesses 2 fins de semana estamos vivendo. E eu gostaria de ver lá a Igreja do Prado Velho hoje repleta da família do Xaxim. Posso contar com você? Nossos irmãos vão descer as águas e eles precisam lá receber o nosso abraço, receber o nosso apoio, receber o nosso incentivo. Eu não quero ver só a liderança lá, quero ver toda a igreja, porque batismo é só uma vez na nossa vida, irmãos. E eu ainda me lembro da primeira pessoa, presbítero Adinel, que me deu o abraço quando eu fui batizado nas águas. Esse irmão está lá em Marília até hoje. Eu me lembro da oração que o pastor fez quando a gente saiu das águas, né? Essas lembranças espirituais, elas nos sustentam na caminhada da fé. E são elas que nos dão força e ânimo nos dias maus, né? Então quero contar com a minha igreja lá, nesse dia glorioso. Meus irmãos, doutrina que salva. O Senhor me deu essa mensagem ontem, enquanto eu preparava, e o Espírito Santo falou ao meu coração o seguinte: fale para a minha igreja sobre a beleza da doutrina. Fale para a minha igreja sobre o quanto o povo de Deus precisa depender da doutrina. Nós precisamos resgatar, meus irmãos, mais do que nunca, não só a nossa concordância, não só a nossa obediência mais prática sobre a verdade, sobre a doutrina, mas acima de tudo, nós precisamos manter vivo o nosso amor pela doutrina. Nós não podemos apenas concordar com a Bíblia, com a palavra de Deus. Para Deus não é suficiente. Nós não podemos apenas saber quais são as verdades e o que é a mentira. Isso não é suficiente. Para Deus, nós precisamos amar o conhecimento de Deus. Nós precisamos almejar, nós precisamos nos contentar, nós precisamos ter prazer, nós precisamos nos alegrar, nós precisamos depender totalmente de toda a doutrina de Deus. Amém, irmãos? E o profeta Oséias tem algo a nos ensinar. O profeta Oséias é um dos meus profetas preferidos no Antigo Testamento, porque nós temos muita informação sobre o reino de Judá. Rapidinho para você entender o contexto aqui.
Depois que Salomão morreu, o povo de Israel foi dividido em dois reinos. O reino do norte, na região de Samaria, e o reino do sul, na região de Judá. As tribos se desentenderam, os filhos de Salomão com os descendentes dele se desentenderam, houve uma grande discussão e aí o reino se dividiu. E a história conta que a tendência do reino do norte, que foi somado pelas 10 maiores tribos, foi uma tendência de se organizarem de uma maneira espiritual, onde a palavra de Deus, a lei de Deus, a doutrina de Deus não era obedecida sistematicamente. E o reino do sul, que foi a tribo de Judá e mais uma outra tribo ali, a de Efraim, eram tribos menores, mas aparentemente mais fiéis do que as tribos do norte. É por isso que a Bíblia fala que o Messias, o Senhor Jesus, vem da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, como um símbolo do remanescente, um povo resistente que, embora tenha sido a sua minoria, permaneceu fiel diante de Deus, diante das dificuldades e dos obstáculos. O profeta Oséias, ele surge em que momento? O profeta Oséias, ele surge num momento muito difícil da história do Reino do Norte. Ele surge no período final da existência do Reino do Norte. Provavelmente ali, o ministério do profeta Oséias surgiu no ano 725, ali antes do nascimento de Jesus. Mais ou menos 700 anos antes do nascimento de Jesus. E qual era o cenário, irmãos? Era um cenário muito difícil. O rei que estava governando era um rei onde o seu coração era tomado pela idolatria. É um período da história do povo de Deus, em que o povo de Deus conhece a lei de Deus, mas não obedece à lei de Deus. Conhece a lei de Deus, mas não ama a lei de Deus. Conhece a lei de Deus, mas não busca sabedoria na lei de Deus. É um momento bastante confuso e assim, muito triste da história de Israel. Eles estão contaminados com a idolatria, eles estão contaminados com violência, eles estão contaminados com prostituição, eles não dependem mais das visões e nem das visões, nem dos conselhos dos profetas. Eles estão vivendo uma rotina religiosa. Do lado existe o reino assírio, e o reino assírio está se preparando para invadir as nações vizinhas, e Israel é uma dessas nações vizinhas, e a Bíblia vai dizer que Deus vai levantar esse império assírio para justamente castigar, punir a desobediência do reino do norte, por desobedecer a palavra de Deus, por desacreditar a palavra de Deus. É um cenário onde os casamentos têm que conviver com constantes adultérios. É um cenário, é uma época onde a violência parece que ficou normal na vida do povo. Eles não têm mais prazer em dizimar, eles não têm mais prazer em fazer orações só para o Deus Yahvé, o Deus Jeová. Eles misturam idolatria com as canções do templo, eles misturam as passagens verdadeiras da Bíblia com mensagens falsas. Eles trocam o local de sacrifício pelos lugares que eles acham melhores. Pasmem, as reuniões deles, os cultos deles, têm prostitutas no lugar dos sacerdotes. Durante a reunião, acontecem atos horríveis. Os sacerdotes não têm força. A Bíblia continua aberta lá na reunião deles. Mas o coração deles, o amor deles pela palavra, desapareceu completamente. E o profeta Oséias é levantado nesse cenário, é levantado nesse contexto, para ser usado por Deus, para trazer Israel de volta, não apenas o conhecimento mental da verdade, mas principalmente o conhecimento do coração. Quem é o profeta Oséias? É um homem simples, como eu e você, provavelmente um agricultor. O ministério dele deve ter durado em torno de uns 25 anos. E todos esses 14 capítulos do livro do profeta Oséias são, na verdade, poemas. São relatos de alguém usado e levantado por Deus, amém? E que, embora não seja um grande teólogo da época, embora não seja um grande conhecedor dos maiores mistérios dos ensinamentos de Deus, é um homem levantado na autoridade do Espírito de Deus, e Deus levanta ele com uma tarefa muito, muito difícil. Deus diz a ele que ele precisa se casar com uma prostituta.
E ele obedece a Deus, casa-se com essa mulher chamada Gomer, tem filhos com ela, só que esta mulher, ela tem quedas constantes de adultério. Ela se envolve com homens, ela engravida de homens que não é o marido dela, e Oséias passa o tempo todo do seu casamento buscando essa mulher na rua e trazendo para dentro de casa. Ele cria os filhos dele e cria os filhos de outros homens. E Deus usa essa história triste de Oséias, Deus usa essa comparação do casamento de Oséias para representar o momento espiritual que o povo de Israel está vivendo diante de Deus. Deus no papel de Oséias e o povo de Israel no papel da esposa de Oséias, a esposa adúltera de Oséias. Para vocês terem uma noção, quase que o tempo todo, essa mulher de Oséias, ela consegue fazer dívidas com os cafetões da época. E Oséias tem que o tempo todo se sacrificar, Oséias tem que o tempo todo ir buscar ela na rua, livrar ela dos agressores, curar ela das doenças que ela contrai. E Deus fala claramente para Oséias o seguinte: Oséias, você está vendo o estado que está a sua esposa? Esse é o estado que o meu povo está vivendo agora, por não amar mais a minha doutrina, por ter aberto mão de amar a minha palavra. E você, Oséias, esse sentimento que você tem aí de se sentir traído, de se sentir injustiçado, esse sentimento que você tem, Oséias, de que está fazendo papel de bobo, esse sentimento, Oséias, que você tem de que a sua esposa não te ama, que ela te troca pelo primeiro que ela vê na rua, é o sentimento que eu tenho em relação ao meu povo, todas as vezes que o meu povo perde o amor pela minha palavra. Forte, né, irmãos? Assim, a gente olha para essa realidade do profeta, pesado, né? Pesado. Mas o que Deus faz com tudo isso? Graças a Deus, Deus sempre tem uma saída para o seu povo. Graças a Deus, no que depende de Deus, no que passa, considerando aquilo que passa no coração de Deus, por assim dizer, Deus nunca vai deixar o seu povo perecer no pecado. A menos que o seu povo queira perecer no pecado. A menos que o povo queira trocar Deus pelo pecado. A menos que o povo queira abandonar a palavra desse Deus que é por nós. Amém, irmãos? Esta leitura que eu fiz para vocês no final do livro de Oséias é o resumo da mensagem de Oséias. O livro de Oséias nos foi dado não só como um aviso, não só como um alerta, mas acima de tudo como uma inspiração. Uma inspiração porque o nosso Deus, o Deus que enviou Jesus aqui para morrer no nosso lugar e nos fazer crescer na graça e na salvação. Amém, povo de Deus? Você foi salvo? Você foi salva? Na tarde de hoje vai ter salvação com o batismo nas águas. Mas este Deus que nos dá essa salvação gratuitamente, ele do fundo do coração dele, irmãos, do fundo do coração dele, ele não quer que a gente continue vivendo do jeito que ele nos encontrou. Ele não quer que a gente continue do mesmo jeito. Ele não quer que a gente continue vivendo da mesma forma que a gente vivia antes de entrarmos numa relação, num relacionamento com ele. Deus quer nos melhorar. Deus quer nos aprimorar. Deus quer o nosso desenvolvimento. Deus quer não apenas que a gente seja mais puro, mais pura. Deus quer também que a gente o conheça profundamente. Quando nós voltamos para o livro de Oséias, a gente encontra o profeta Oséias em todo o tempo da sua pregação, durante os 25 anos que ele pregou o seu ministério profético, a gente encontra o profeta trazendo à memória, fazendo o povo lembrar vários e vários momentos da história em que o povo de Israel caiu do amor da doutrina. Vários e vários momentos em que o povo de Israel abriu mão de amar a doutrina. Ele cita alguns episódios do povo de Israel na travessia do deserto. Ele cita a desobediência do rei Saul. E tantos outros casos em que Deus estava com o povo, mas o povo parece que estava com Deus para desobedecer a Deus. Em vários e vários momentos da história de Israel, a gente tem a sensação, a gente tem a impressão que parece que
o que dá mais prazer para o povo de Israel é desobedecer a Deus. Quem é mãe sabe do que eu estou falando. Quem é mãe sabe muito bem o que eu estou falando. Quantas e quantas vezes o seu filho, a sua filha, parece que tem um determinado comportamento que sabe que te desagrada, sabe que não é o que você quer, mãe, e parece que de propósito a criança, a menina vai lá e faz só para ver a sua cara de brava. E parece que o menino, a menina tem prazer em ver a mãe com cara de brava. E não importa se vai ter castigo ou não. E parece que o plano dele, o plano dela é ver a mãe contrariada. Muitas vezes na nossa vida espiritual, a gente se comporta assim, irmãos. Tem uma passagem aqui em Oséias tão bonita, que Deus chega a dizer assim, eu, o Senhor, ajudei Efraim, que é o povo de Israel, a dar os primeiros passos, assim como um pai ensina seu filho a caminhar. E aí, Deus olha para essa cena e agora Deus não reconhece mais o seu povo. Deus não consegue mais encontrar em Israel aquela criança pura, obediente, amorosa. Deus olha para Israel e é como se ele não reconhecesse mais o povo que ele deu o nome dele para esse povo. Quando nós voltamos lá para a história do Egito, para o resgate do povo de Israel, irmãos, é verdade que Deus deu uma terra prometida, é verdade que Deus livrou eles da escravidão, é verdade que Deus queria fazer grandes coisas na vida do povo. Mas é também verdade que Deus resgatou Israel do Egito para que Israel conhecesse a doutrina do Deus que tirou eles do cativeiro. Deus deu a eles a lei. Deus deu ao povo de Israel a Torá. Deus deu ao povo de Israel mais de 600 mandamentos, incluindo os 10 mandamentos no topo do Monte Sinai. Deus revelou a sua vontade ao povo de Israel. Deus deu a sua verdade ao povo de Israel. Deus deu o caminho da sabedoria ao povo de Israel, ao povo de Deus. E o que o povo de Israel fez? Rapidamente se distanciou dessa verdade. Rapidamente negou essa verdade. Rapidamente deixou de amar esta verdade. E o Espírito Santo pergunta para mim e para você nessa manhã, tomando por base a história do profeta Oséias, a seguinte pergunta: o quanto nós ainda amamos a doutrina? O quanto o povo de Deus do século 21 ainda tem prazer, ainda tem amor, ainda tem satisfação com a doutrina? Nós somos uma igreja doutrinária. A Igreja Adventista da Promessa é uma igreja que nasceu da palavra. Ela não nasceu porque 2 pastores brigaram. Ela não nasceu porque alguém teve uma visão esquisita. Ela não nasceu baseada no nome de gente que já morreu. A igreja nasceu baseada numa doutrina, a doutrina do batismo no Espírito Santo. E quais são as doutrinas? São várias. São várias. Mas ao longo dos anos, nós temos percebido dentro e fora da igreja, nós temos percebido uma espécie de investimento para o enfraquecimento da doutrina, seja qual for o ponto da doutrina. Os cristãos estão se convencendo de que é possível amar a Deus sem amar a doutrina. Os cristãos estão se convencendo de que é possível criar os filhos no caminho de Deus sem ensinar a doutrina. Os pastores estão se convencendo de que é possível ganhar vidas para Cristo, de que é possível fazer o rebanho de Deus crescer sem ensinar a doutrina. Bom, em algum sentido, matematicamente, talvez até seja possível fazer esse salão aqui triplicar sem a doutrina. Mas esse salão triplicado, ele não permanece sem a doutrina. Porque é a doutrina que nos purifica diante de Deus. É a doutrina que nos purifica diante de Deus. É a doutrina que nos limpa diante de Deus. É a doutrina que nos santifica diante de Deus. É a doutrina que nos diferencia dos filhos das trevas diante de Deus. É a doutrina que revela o caráter de Deus para mim e para você. E ao longo dos anos nós temos notado que
Algumas pessoas, até bem intencionadas, chegam a dizer que a doutrina atrapalha as pessoas se converterem a Deus. Eu já ouvi isso em rodas de crentes da nossa igreja. Não, nós temos que ir mais devagar. Deixa a pessoa primeiro batizar, deixa a pessoa primeiro ficar firme. Depois a gente fala de mandamento. Depois a gente fala de Espírito Santo, né? Depois a gente fala de que esposo e esposa é um só, uma só. A Bíblia diz assim, a Bíblia diz assim, através da boca de Jesus: a Escritura não pode falhar. A palavra de Deus não pode falhar. Outro profeta chega a dizer assim: seca-se a erva, caem-se as folhas, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Veja, meus irmãos, é possível uma mãe amar seu filho, amar sua filha e deixá-lo de amar porque o marido perdeu o emprego? É possível um marido afirmar que ama a sua esposa e dizer para ela de repente que deixou de amá-la porque bateram no carro dele lá no trânsito? Será que é possível um professor bem preparado, uma professora bem preparada, dizer que é a vocação dele, a vocação dela, estar na sala de aula ensinando, e de repente dizer assim: eu amo ser professor, amo ser professora, mas nunca ter as suas aulas preparadas, nunca estar procurando se atualizar, obter mais e mais conhecimento de qualidade a fim de ensinar a turma? Será que esse professor, essa professora ama mesmo o seu ofício? Nós estamos assistindo uma geração inteira de cristãos dizendo que amam a Deus, mas que não sabem explicar quem é o Deus que eles amam. Nós estamos assistindo filhos dos cristãos, filhos de crentes, apresentados aqui no altar de Deus, abandonando o evangelho e voltando ao paganismo, assumindo religião que não foi a religião do pai, que não é a religião do avô. Nós estamos assistindo uma geração de crentes abraçando o ateísmo. Nós estamos assistindo uma geração de crentes que não conhecem os grandes nomes do cristianismo. Chega a soar até absurdo. Eu conheço cristãos que não sabem explicar quem foi o apóstolo Paulo, que não sabem explicar quem foi Moisés, que não sabe explicar quem foi Agostinho, quem foi Martinho Lutero, que não sabe explicar quem é John Wesley, que não sabe explicar quem é Calvino, que não sabe explicar quem é Billy Graham. Um cristão do século XXI que não conhece Billy Graham, com a internet na mão. Nós temos uma geração todinha de jovens universitários que não sabem que os pais da ciência moderna, todos eram cristãos, de frequentar culto todo fim de semana. Isaac Newton, o grande pai da física, o grande bastião da física, era crente de sentar no banco todo fim de semana, gente. O que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com o povo de Deus? Veja, meus irmãos, eu não estou pregando essa manhã que a gente abandonou a doutrina, não é isso. Mas silenciosamente está acontecendo no meio de nós um movimento para que a doutrina seja enfraquecida. E para enfraquecer a doutrina, não precisa vir um pregador aqui pregar contra o sábado. Não precisa subir aqui um pregador, uma pregadora e começar a rasgar a Bíblia na frente de vocês. Não é necessário. Basta sermos negligentes com a doutrina. Basta deixarmos esfriar o amor pela doutrina. Basta deixarmos esfriar a emoção pela doutrina. Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós guardássemos os seus mandamentos. Jesus morreu na cruz do Calvário para que continuássemos sim praticando a abstinência de alimentos. Jesus morreu na cruz do Calvário para que sim tivéssemos casamentos e famílias santas, lavadas no sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus morreu sim no Calvário para que pastores não tenham vergonha de ensinar todo o conselho de Deus. E acreditem, jovens, vocês só vão conseguir ser fortes nessa geração
se vocês amarem a doutrina. Não é possível servir o Deus de Daniel e não amar a palavra como o profeta Daniel amava. Eu acho até engraçado, para não dizer outra coisa. As pessoas querem fazer o jejum de Daniel, mas não querem estudar a Bíblia como Daniel estudava. Para mim isso chega a ser cômico. E as pessoas acham que porque Daniel fez aquele jejum lá dele, foi por causa daquilo que Deus livrou ele da cova dos leões. Quando o anjo chega na cova e Daniel está lá, o que o anjo falou para ele? Daniel, lá no céu, você é muito amado. E por que Daniel era amado? Porque quando ele foi testado no teste da doutrina, estão lembrados do banquete? Que trouxeram os banquetes do rei? Que tinha lá as iguarias do rei, tinha um monte de coisa que contraria Levítico 11. Daniel falou, não, a gente não precisa disso. Nós já temos o que a gente precisa. Nós temos a doutrina de Deus sobre os alimentos. E tem crente que fica triste porque não pode comer camarão. E tem crente que fica triste porque não pode comer uma casca de siri. Se Deus não for o Deus do seu prato, se Deus não for o Deus da sua despensa, se não é Deus o que escolhe, o que entra e sai da sua geladeira, Deus não vai ser Deus da sua vida. Vai? Se Deus não pode mandar na comida que a gente come, que amanhã é desprezada, Deus não vai mandar nos nossos pensamentos, Deus não vai mandar nos nossos sentimentos, Deus não vai mandar no nosso caminho. É isso que a abstinência ensina para mim e para você. Não tem nada a ver com comida, tem a ver com humildade diante de Deus. Se Deus não mandar no seu tempo de adoração, se a gente não entender que o dia de adoração é o sábado, se a gente não respeitar isso, se a gente não parar de fazer as nossas coisas no sábado, se a gente não amar o sábado, se a gente não colocar na nossa agenda um dia da semana que é o sábado e dizer para o nosso corpo, dizer para a nossa cabeça, dizer para a nossa cultura, dizer para nós mesmos, quem manda no meu culto é o Senhor, o Todo-Poderoso. A gente não vai ter tempo nenhum para Ele. A gente não tem tempo mais para os filhos. Vai ter tempo para fazer oração? A gente não tem tempo para o marido, não tem tempo para a esposa. É só perguntar aí para os conselheiros de casais. Vai ter tempo para fazer oração? Não é possível deixar de amar a doutrina e não ficar sem consequências. Amém? Posso ouvir um amém? O que está acontecendo com Oséias? O que está acontecendo com o povo? Eles deixaram de amar a doutrina. Por que ficaram violentos? Por que ficaram adúlteros? Por que estão promíscuos? Por que eles não têm mais caráter? Por que todo mundo rouba todo mundo, agride todo mundo? Porque não amam mais a doutrina. Não praticam a doutrina. O profeta Isaías tem um texto que eu acho que é um dos mais tristes da Bíblia. A gente lê ele correndo, mas ele é um texto triste, a que Isaías usa. Deus fala assim através do profeta: esse povo me honra com lábios, mas o seu coração está o quê? Está o quê? O que é longe, irmãos? O que é longe? Longe é distância. Vamos pensar assim, Campo Largo é perto? Sim ou não? Bom, de carro é até perto, né? A pé na chuva é longe. Ponta Grossa é longe? Bom, já começou a ficar longe. Telêmaco Borba é longe? Londrina é longe? Cuiabá é longe? Está tendo a convenção hoje lá, né? Os meninos saíram de ônibus aí, na turma aí. Outros foram de carro. Cuiabá é longe. Ah, é longe. Quem já foi sabe o que eu estou falando. É mais ou menos assim. A gente em Cuiabá, Deus em Curitiba. E a Bíblia diz que são os nossos pecados que causam essa distância.
São os nossos pecados, a nossa negligência com a doutrina. E o que é pecado para a Bíblia? Antes de pensar em exemplo de pecado, na Bíblia, pecado é desvio da doutrina. Na Bíblia, pecado é transgressão da lei de Deus. O que é a lei de Deus? É a doutrina. Cristãos apoiando aborto. Cristãos apoiando liberação de drogas. Cristãos fazendo campanha de divórcio. Cristãos tentando justificar posse de arma de maneira indiscriminada. Cristãos pregando contra o dízimo. Como se nós, seres humanos, fôssemos donos de alguma coisa. Deus é o criador de todas as coisas. O dia que a gente quiser reclamar alguma coisa nessa criação, que a gente cria alguma coisa do nada, então. Deus é o Senhor de tudo. Deus é o dono de tudo. Deus é o sustentador de tudo. Ele tem o direito de fazer o que Ele quiser com tudo e todos. Cristãos acreditando que é possível ter uma vida espiritual frutífera, sem oração, sem congregar, sem ler a palavra, sem ensinar a palavra com os filhos. Gente, a gente maratona uma série na Netflix, na Amazon, na Disney, e a gente dorme lendo 3 versículos da Bíblia em família. Isso aconteceu lá em Oséias, gente. Isso aconteceu lá em Oséias. Não é possível desrespeitar a doutrina sem ficar consequência. É impossível desobedecer a Deus achar que não vai ter consequência. É impossível. E não é que Deus é vingativo. É a lei da semeadura. O que o homem plantar, vamos repetir isso? O que o homem plantar, isto ceifará. Se a gente plantar desobediência, vai colher castigo, vai colher represária, vai colher consequência negativa. Mas se a gente plantar obediência, fidelidade, humildade diante de Deus, nós vamos colher a aprovação que vem de Deus. E de que doutrina, pastor Eduardo, nós estamos falando? De todo o conhecimento de Deus. Quando eu li para vocês no começo do culto, aliás, o diácono Abimael leu para nós, que o povo de Deus pereceu, foi destruído por falta de conhecimento. Que conhecimento é esse que a gente está falando aqui? Que conhecimento é esse que Oséias está ensinando? Não é apenas informação bíblica. Não é apenas conteúdo da Bíblia. É também, mas acima de tudo, é aquele conhecimento baseado em relacionamento. É aquele conhecimento relacionado em convivência. É aquele relacionamento em que, porque conhecemos a pessoa, nossa vida acaba sendo transformada. Deus está reclamando do seguinte: porque o meu povo não quer se relacionar comigo por meio da doutrina, porque o meu povo não quer aprender o que eu tenho para ensinar, porque o meu povo não valoriza o que eu já dei a eles, porque o meu povo despreza consciente ou inconhecimente a sabedoria que eu tenho para eles, porque o meu povo não quer conviver comigo do meu jeito, o meu povo fica idólatra. O meu povo fica violento, o meu povo fica beberrão, o meu povo fica carnal, o meu povo vira pagão, o meu povo me apedreja, o meu povo me abandona, o meu povo mergulha na miséria. Olha ao nosso redor, quanta dor, quanta miséria, quanta violência, quanto abandono, quanta desgraça. E por quê? Porque a doutrina do Senhor não é amada, porque a doutrina do Senhor não é respeitada, porque a doutrina do Senhor não é seguida, porque a doutrina do Senhor foi abandonada e esquecida. Eu até posso tolerar o pagão preso nas garras do diabo vivendo assim, mas cristãos fazendo campanha para que a doutrina fique em segundo plano, não, jamais. Deus vem buscar uma igreja que ama a sua doutrina. Vai entrar no céu a igreja que ama a doutrina. Vai entrar no céu a pessoa que morre por causa da doutrina. Jesus dará uma coroa de glória para aqueles que amam aquilo que Jesus ama, no caso a doutrina. Jesus falou no seu evangelho: as minhas palavras, que é a doutrina, as minhas palavras são espírito e vida. Jesus falou em outro lugar do seu evangelho: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Jesus falou em outro lugar que a palavra dele é o pão da vida que desceu do céu. E de que doutrina nós estamos falando? Resumidamente,
Jesus já nos respondeu também. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Quando a gente abre isso, quando a gente destrincha esse princípio, estão lá os 10 mandamentos, está lá a abstinência dos alimentos, está lá os princípios e as normas que a gente recebeu através dos apóstolos, está lá o cuidado com a santificação, está lá o cuidado com o testemunho. Meus irmãos, minhas irmãs, nunca houve tanto cristão despreocupado com o seu próprio caráter. O que tem de crente querendo corrigir o caráter do outro ao invés de tratar o seu. O que tem de gente abandonando a disciplina do cuidado próprio, do domínio próprio, e assim, e acreditando que Deus está ouvindo, acreditando que Deus está satisfeito. Eu garanto a vocês, Deus não está. Porque, sabe por que Deus está desapontado? Deus está desapontado não é só porque a gente não está fazendo. Deus tem infinitas bênçãos para derramar sobre aqueles que são fiéis. Mas enquanto a gente não vestir a roupa de fiel, as bênçãos não chegam. As bênçãos não chegam. E aí o que chega, na verdade, são as consequências da negligência com a doutrina. Quando a gente olha os 10 mandamentos, o primeiro e o segundo mandamento que combate a idolatria. Quanta idolatria nos últimos anos, nos últimos tempos. O que dizer da blasfêmia contra o nome de Deus? Não é que a gente fica assistindo as coisas, não é que a gente vai buscar as coisas. A gente vive na era da informação e as coisas naturalmente chegam até nós. Esses dias, uma pessoa me mandou um corte de um show de stand-up, um show de comédia, onde o comediante fazia piada com as coisas que acontecem na igreja. E aí, na interação dele com a plateia, tinha um monte de crente lá rindo junto com ele. Crentes rindo junto com o pagão das dificuldades dos irmãos da própria igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Quem tentar destruir a noiva de Cristo, Cristo o destruirá. Tem um monte de coisa para a gente rir. Não ria da igreja de Cristo. Cristo morreu por essa igreja. Não tem graça nenhuma rir do defeito dos irmãos. Não tem graça nenhuma das coisas que acontecem no meio da gente, que não são coisas legais. E o povo de Deus achando isso tranquilo. O que dizer de uma série de outras coisas que estão se tornando padrões de atitude e comportamento no meio do povo, quando nunca foi padrão? Irmãos, Deus tira o povo do Egito, Deus dá padrões e regras novas e claras sobre culto, sobre comportamento, sobre vestimenta, sobre casamento, sobre família, sobre trabalho inclusive, Deus mandou colocar em liberdade os escravos. O que o povo de Israel vai lá e faz? Escraviza o próprio irmão, a própria irmã, o próprio parente. É tempo de amarmos a doutrina, porque se nós não amarmos a doutrina, não seremos salvos. Deixa eu explicar melhor isso aqui. Já estou terminando a mensagem. Quem salva é a graça de Cristo Jesus. Quem nos purifica de todo pecado é a graça de Cristo Jesus. Mediante a fé que a gente tem no que Jesus fez por nós, a salvação chega. Agora, o que desenvolve a nossa salvação, o que alinha o nosso caminho de salvação, o que melhora a gente, o que transforma a gente, é o nosso apego com a doutrina. Amém? É o nosso amor pela doutrina. É o quanto estamos dispostas a seguir a doutrina, a obedecer a doutrina, a amar a doutrina, a nos sacrificarmos pela doutrina, a fazer da nossa doutrina nossa regra de fé e prática. Antigamente, nós pastores, a gente recebia mais consultas das pessoas sobre doutrina. Hoje, dificilmente alguém pergunta alguma coisa para a gente de doutrina. Ou a gente está sabendo tudo, ou para nós não é mais importante. Ou é indiferente, ou a gente está indo no piloto automático. Ou é porque realmente a gente está distante, está longe da doutrina, é melhor a gente não se aproximar, porque eu descubro a verdade, né? Eu tenho que arrumar as coisas.
Tem muita gente vivendo assim. Tem muita gente ignorando a doutrina, porque sabe que se conhecer a doutrina, vai ter que mudar a sua vida. Vai ter que mudar o seu caminho. Mas o pior de tudo não é isso. O pior de tudo é a pessoa achar que Deus não está vendo. Os olhos do Senhor estão por toda a terra, sobre justos e injustos, diz a palavra. Essa manhã, o Senhor quer nos dar doutrina. O Senhor quer que a gente ame os seus mandamentos. O Senhor quer que a gente ame a abstinência dos alimentos. O Senhor quer que a gente ame o batismo com o Espírito Santo a ponto de falar línguas. O Senhor quer que a gente ame a doutrina do casamento monogâmico. O Senhor quer que a gente ame a doutrina dos dons espirituais. O Senhor quer que a gente ame a doutrina de que a Bíblia é infalível, perfeita, suficiente e jamais falhará. O Senhor quer que nós olhemos para a sua doutrina, meus irmãos, como alguém olha para um prato de comida faminta, e se sacie com aquilo. Eu já disse isso aqui. Nunca houve tanto conhecimento bíblico de qualidade disponível, nunca houve tanta informação de qualidade disponível, mas nunca houve tanta desinformação bíblica, tanta desinformação teológica, tanta frieza bíblica como há também nos dias de hoje. Eu gostaria que nós voltássemos para casa hoje, convencidos da seguinte verdade: eu preciso da doutrina que salva. Você entregou sua vida a Cristo? Entregou sua vida a Cristo? Então nós precisamos das coisas que Cristo oferece. E uma das principais coisas que Cristo oferece é doutrina. Acredite, o amor de Jesus passa pela doutrina. Repreenda essa visão maligna de que o amor de Jesus não tem doutrina. Quando Jesus encontrou a mulher adúltera, mandou ela abandonar o adultério. Quando Jesus encontrou Zaqueu, fez Zaqueu devolver o que não era dele. Quando Jesus encontrou Saulo, opressor, perseguidor, assassino, fez ele parar com tudo aquilo. Quando Jesus encontrou vários e vários fariseus que viviam em pecado, Jesus confrontou claramente os pecados daqueles homens e Jesus chegou a dizer: se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer em vossos delitos e pecados. Mas eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Ainda é tempo de salvação, igreja. Ainda é tempo de amar a doutrina. Ainda é tempo de nós, guiados pelo Espírito Santo, buscarmos cada vez mais e mais a doutrina que Deus nos oferece. E eu quero encerrar a pregação resgatando um resumo aqui do nosso doutrinal. A doutrina que Deus nos dá, ela deve ser entendida. E aí um exercício para todos nós. Você tem compreendido as doutrinas que a nossa igreja prega? Quais são suas dúvidas? Só tem dúvida quem está inteirado da doutrina, quem se envolve com a doutrina, quem conhece a doutrina, quem se dispõe a ler e estudar. Como é que está a sua leitura da Bíblia? Como é que está a minha leitura da Bíblia? Nós conhecemos os 31 pontos do nosso doutrinal? Somos capazes de citar pelo menos 10 de cabeça ou não? Tem doutrinal na sua casa, pai e mãe? Não tem? Fala comigo, a gente providencia. Faz aqui o seu pedido aqui na tesouraria. Mas vamos resgatar a doutrina, irmãos. Porque senão nós vamos ser levados por todas essas desgraceiras que está aí fora. A doutrina, ela tem que ser apreciada, amada, buscada. Pais, em nome de Jesus, tire um tempo na sua casa com os seus filhos, leiam um ponto da doutrina e digam para os seus filhos: meus filhos, Deus nos chamou para nós amarmos essa doutrina aqui, ó. Somos privilegiados por amar essa doutrina aqui, porque Deus é o nosso Deus. Nesse exato momento, agora aqui, nesse santo sábado do Senhor, nós não estamos ajoelhados diante de um ídolo que na verdade é um demônio. Cadê o seu amém? A doutrina fez isso comigo, com você. Mas nesse exato momento tem gente dedicando criança a demônios. Nesse exato momento tem gente levando oferendas a entidades malignas. Porque não conhece a doutrina. Mas graças a Deus a voz do Senhor nos chamou. Graças a Deus o Senhor teve piedade de nós. A doutrina tem que ser estudada, pesquisada, aprendida. Ela tem que ser praticada, não só conhecida, mas praticada. Não vamos fazer como Israel, irmãos. A ponto do profeta pregar 25 anos a mesma mensagem. 25 anos, irmãos. Olha, 25 anos ensinando a mesma coisa e o povo não mudou o seu coração.
A doutrina tem que ser ensinada. E por último, a nossa doutrina tem que ser amada. Eu não quero que você vá embora achando que você está desviando da igreja, desviando da fé. E eu não quero que você vá embora deprimido. Em nome de Jesus, amém? Amém? Mas nós precisamos ir embora pensando no seguinte: o que eu vou fazer para amar mais a doutrina que Deus me deu? O que você sabe sobre a Trindade? O que você sabe sobre a inspiração da Bíblia? O que você sabe sobre Jesus Cristo? O que você sabe sobre o Espírito Santo? O que você sabe sobre o sábado, os 10 mandamentos? O que você sabe sobre a abstinência? O que você sabe sobre o milênio? Sobre a volta de Jesus? Temos aqui um especialista, o presbítero Dinel. Cobre ele de pergunta, ele está cheio de conteúdo para repartir. Eu sou teólogo, me cobre de pergunta, estou aqui para repartir. Osias também, Leandro, Edivaldo. O que nós sabemos sobre a volta de Jesus? Será visível, invisível? Vai ser arrebatamento? Vai ter trombeta, não vai? O que vamos fazer no milênio? O que nós sabemos sobre justificação, regeneração, santificação e tantas outras coisas? Tudo isso é o conhecimento de Deus, irmãos. E à medida que a gente conhece essas coisas, é como se Deus sentasse no sofá da nossa casa e a gente visse Ele todos os dias.